Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor Ribeiro, sou aluno de pós-graduação do Programa de Produção Vegetal da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, e meu mestrado tem um foco no manejo de plantas daninhas. Também graduei em agronomia pela mesma instituição no ano de 2018 e em seguida iniciei meu mestrado. Um mês após a duração, o início do mestrado, eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, para trabalhar com atividade residual de herbicidas pré-emergentes na cultura da soja. Aqui é uma foto à esquerda quando eu cheguei nos Estados Unidos em maio de 2018, né, sob a supervisão do professor Rodrigo Worley. E aqui à esquerda a gente segurando uma planta de amarantos, né? Uma razão pela qual a gente tem conduzido essa pesquisa é devido ao problema de resistência de plantas daninhas aqui na região de Wisconsin, né? E a amarantos é uma planta bastante rústica, né? Uma planta difícil de controle e que tem causado bastante problema nas lavouras agrícolas devido à sua resistência a herbicidas. Então, a razão pela qual a gente tem conduzido esse estudo é porque a gente acredita que o uso de pré-emergentes pode ser uma ferramenta valiosa para contornar esse efeito adverso da resistência de plantas daninhas. Então, o uso de pré-emergentes nos Estados Unidos era bastante expressivo na década de 90, porém, com a liberação da soja Roundup Ready em 1996, houve uma mudança, né, no sistema de manejo de plantas daninhas nos Estados Unidos, onde o uso de pós-emergente tornou-se exclusivo, principalmente baseado na aplicação de glifosato. Porém, o excesso de confiança nessa tecnologia teve consequências negativas, como alteração das plantas daninhas nas áreas de cultivo e uma acelerada taxa de resistência. Então, aqui é um gráfico mostrando a área plantada de soja tratada com herbicidas pré-emergentes nos Estados Unidos. Foi feito um levantamento de dados de 1990 a 2017. No eixo X aqui mostra a porcentagem de área plantada de soja tratada com pré-emergente, e aqui ao longo dos anos, né? Então, aqui foi feito levantamento de 11 herbicidas, né, com diferentes mecanismos de ação. Vou explicar mais à frente, são os produtos que eu estou trabalhando. Então, percebe-se, então, que na década de 90, a porcentagem de área tratada era significativa, né? Havia mais ou menos 20% para metribuzin e clorimuron, né, que são as retas alaranjada e azul, e aproximadamente 12% por imazetapir. Porém, em 1996, assim que liberou a soja Roundup Ready, percebe-se que isso começa o declínio do uso de herbicidas pré-emergentes, né, devido à adoção do glifosato, e esse uso duradouro dele por mais ou menos 2 décadas, né, até que 2016 foi, pode-se dizer, o limiar, então, para depois ter o retorno do uso de pré-emergentes. Mas ainda assim, percebe-se aqui que em 2005 foi quando começaram a perceber que os problemas de resistência estavam sendo um grande problema, uma grande dificuldade para o manejo de plantas daninhas, então, para retornar ao uso de pré-emergentes. Então, 10 anos depois, já começaram a ter consciência disso, mas o aumento significativo mesmo foi a partir de 2016, né? Então, aqui é a quantidade de herbicidas pré-emergentes aplicado na soja. Então, aqui no eixo X é milhões de gramas, né? E no eixo Y, levantamento durante os anos. Então, comportamento semelhante, né? Os herbicidas metribuzin, clorimuron e imazetapir eram que tinham maior aplicação, né? Na faixa metribuzin, quase 2 milhões de quilos de produto aplicado. Tem um decréscimo significativo, né? Após 10 anos, até os 10 anos de uso, né, do glifosato, quando foi liberado de 1996 a 2006, e a partir desses 10 anos, percebe-se um incremento significativo, então, novamente, do uso de pré-emergente, principalmente aqui agora, no uso de cetoclor, né, que é essa linha amarela. Então, os Estados Unidos é o país que apresenta o maior número de casos resistentes de plantas daninhas. São 164 plantas daninhas resistentes a herbicidas. Dentre essas 164 plantas daninhas resistentes a herbicidas nos Estados Unidos, 17 já são resistentes ao glifosato. Então, é um número significativo alto, né, de plantas daninhas resistentes a apenas um produto. Agora, mudando
para o estado de Wisconsin, né, o estado onde eu estou concentrado aqui nos Estados Unidos. É um estado localizado no meio oeste americano, né, pode ver aqui de vermelho aqui, né, norte central dos Estados Unidos. É conhecido como a terra de laticínios, né? Então, a agricultura é uma base forte aqui da economia e tem uma produção de milho, soja, alfafa e vegetais, né, como base. Aqui tem muita produção de gado, de leite, então a maioria dessa destino dessa cultura é para alimentação de gado. E o tamanho das terras é na base de 90 hectares. E o sistema de plantio, que é um sistema de plantio convencional, né? Então é feita a aração e a gradagem. Não tem muito plantio direto. Aqui agora, então, o mesmo gráfico que eu fiz para os Estados Unidos, eu também fiz para a região de Wisconsin, né? Então, aqui a porcentagem era tratada de soja com herbicidas pré-emergentes em Wisconsin. Então, de 1990 a 2017, percebe-se que o imazetapir e metribuzin também são os herbicidas mais utilizados, né? Não só nos Estados Unidos como um todo, mas também na região de Wisconsin. Então, o metribuzin, metribuzin e imazetapir na faixa de 25%, né, de área tratada, né, área tratada aplicada com esses produtos, e em 1996 é o colapso, né? Começa a cair, começa a ter o declínio do uso de pré-emergentes, e em 2006, né, após 10 anos de uso, uma década de uso desse produto, começa novamente, então, a ter um uso expressivo de pré-emergentes novamente. Aqui o Wisconsin percebe-se também que não tem todos os herbicidas aqui, né, no gráfico, então percebe-se que o foco principal de uso aqui era o imazetapir e o metribuzin. Depois surgem alguns outros produtos, né, a partir de 2010, alguns, no caso, o Loransulan 2000, mas na década de 90 esses dois eram os mais utilizados. Então, a quantidade de aplicação, né, a quantidade em gramas desse produto. Então, o metribuzin tinha uma aplicação na década de 90, em 1990, de aproximadamente 16 mil quilos, e o imazetapir aproximadamente 4 mil quilos. Então, eles têm uma redução a partir de 1996, vai reduzindo. 2006 é o limiar e, após 2006, começa a ter um uso significativo normalmente desse produto. Então, o que acontece? A partir do momento que teve essa liberação da soja resistente ao glifosato, né, teve uns 10 anos de uso expressivo, né, significativo dessa tecnologia, aplicando apenas glifosato em pós-emergência, porém, com os casos de resistência, houve novamente, então, a busca por outros produtos, né, com diferentes mecanismos de ação, no caso, os pré-emergentes, para contornar esses efeitos adversos. Então, em Wisconsin, já são 20 casos de espécies resistentes a herbicidas, né? E, com relação ao glifosato, já tem 5 espécies dessas 20 que são resistentes ao glifosato. Então, destacado aqui de vermelho, são 5 espécies resistentes ao glifosato. Aqui, no caso, várias espécies, né, do gênero Amaranthus, que eu mostrei a foto no primeiro slide. E 2 casos de resistência múltipla, né? São plantas resistentes a herbicidas com mais de um mecanismo de ação, né? Então, no caso aqui, já são 2 espécies que têm resistência múltipla. Então, o manejo de plantas daninhas em pré-emergente, então, ele é vantajoso porque ele proporciona, né, um controle precoce de plantas daninhas, né? Em fase inicial, que é bastante importante, uma vez que a competição de plantas daninhas é mais agressiva, né, em fase de estabelecimento da cultura, né? Então, os pré-emergentes, com ele aplicado logo após o plantio da cultura, então ele já tem esse controle de fase inicial, proporciona esse controle de fase inicial, e além disso tem o residual, né? O residual longo, então eles permanecem ali no solo em atividade por um período maior de tempo. Porém, quando se fala, então, de uso de herbicidas pré-emergentes, é bom estar atento à questão da interação do herbicida com o solo, né? Uma vez que esse produto é aplicado diretamente no solo. Então, o solo é um sistema dinâmico, né? Composto
compostos orgânicos e inorgânicos e também sujeito a transformações químicas, físicas e biológicas. Aqui é apenas uma tabela mostrando, então, a questão da área superficial, né, com o tamanho com o diâmetro da partícula, né, tamanho da partícula. Então, o interessante, então, é um solo que tem uma maior área superficial, pelo fato de aplicar o herbicida no solo e conseguir manter esse herbicida no solo por maior tempo. Então, aqui um solo argiloso, percebe que ele tem partículas menores e também uma área maior uma área superficial maior. Então, os fatores que afetam também a dinâmica dos herbicidas no solo, né? Então, fatores físicos, né? A dissorção, lixiviação, volatilização e runoff, né? Que é o escorrimento superficial. Então, aqui é só um esquema, então, exemplificando. Então, esses são os principais fatores que afetam essa dinâmica dos herbicidas. A dissorção, então, é o processo de adesão da molécula de herbicida na interface do solo. A dissorção, então, ele é regido, então, por dois coeficientes, né? O coeficiente de partição, né? KD, que é relacionado à concentração de herbicida no solo e o herbicida em solução. Então, quando se aplica o herbicida no solo, ele pode estar aderido à matéria orgânica do solo ou a outros compostos minerais e pode também ser perdido por lixiviação, né? Ou pode também estar na solução do solo, que é o que seria interessante para a absorção das plantas. Então, esse coeficiente, as empresas normalmente investigam bastante esse coeficiente de absorção para também estabelecer doses, né, que sejam efetivas para que o produto então esteja disponível para a planta, né, para que não se tenha um controle efetivo de plantas daninhas. E o KOC, ele é baseado na fração orgânica do solo, sabendo então também que o produto pode ficar dissolvido no solo. Então quer dizer o quê? Se o produto ele é aplicado e ele é dissolvido, quer dizer que ele não é perdido, né? Ele tá presente no solo, né? Não está móvel. Porém, ele não pode ser que ele não seja disponível para a planta. Então, aqui é só uma relação que eu fiz: maior KD e maior KOC, menor a mobilidade do herbicida no solo. E esse fator de dissorção ele é extremamente relacionado ao pH, matéria orgânica, tamanho da partícula do solo, umidade do solo e a capacidade de troca de cátions. Então, aqui uma tabela também mostrando a força de absorção de alguns herbicidas, né? Então, muito forte, né? Então, o KOC maior que 5.000 são herbicidas que têm alto poder de absorção no solo, exemplo de pedimetalina, né? Trifuralina, herbicidas muito comuns. E herbicidas que também fracos, né? No caso do imidazolinonas, né? De dicamba também, que são herbicidas considerados pouco poder de absorção. Lixiviação, então, é a mobilidade do herbicida no solo, né? Tem uma relação inversamente, né, com a dissorção. Normalmente, o herbicida, quando ele fica adsorvido, ele tem um poder de absorção maior, consequentemente, ele tem um poder de lixiviação menor. Então, é inversamente proporcional essa relação. Então, é extremamente relacionado à solubilidade do herbicida na água, né? Então, consequentemente, maior solubilidade, potencial de lixiviação vai ser maior. É dependente do pH, do pKa, né, que é o constante de ionização, né, constante de acidez, propriedade exclusiva da molécula, e a quantidade de água no sistema. Então, aqui é outra tabela também mostrando a mobilidade relativa de alguns herbicidas no solo. Classe 5 quer dizer que o herbicida ele é muito lixiviável e o herbicida ele é pouco móvel no solo. Então, como já havia dito, dicamba, né, clopiralide, são herbicidas então que têm alto poder de lixiviação, né, então tem uma absorção fraca. Consequentemente, aqui inversamente falando, o trifuralina ele já tem um poder de lixiviação muito baixo, porque ele também tem um alto poder de absorção. Então a relação é inversamente proporcional. Outro fator também que influencia bastante é a volatilização, né, que é a tendência da molécula se perder para a atmosfera em forma de gás ou líquido. Não quer dizer que o produto é quebrado ou transformado em outra molécula, no seu estado normal de condição normal de temperatura e pressão. Ele está relacionado então à pressão de vapor da molécula, né? Quanto maior a temperatura, maior é a chance então do produto ser volatilizado, né? Se ele tem uma alta pressão de vapor, causando então um alto risco de contaminação e o que pode ser feito para reduzir essa
volatilização e incorporação do herbicida no solo. Aqui é só um exemplo, então, de herbicidas voláteis, né? Altamente voláteis, trifuralina, né? Então, herbicidas normalmente que eles falam de pré-plantio incorporado, né? É um método que eles utilizam, o produtor utiliza para reduzir, então, a perca desse produto no solo. Então, aqui é só para exemplificar a questão do vapor de pressão, né? A questão da volatilização da molécula. Outros fatores então, que são relevantes tanto para a dinâmica quanto também para a eficácia dos herbicidas para o manejo de plantas daninhas. O intervalo de aplicação, né? O ideal é você aplicar até 3 dias após o plantio, né? Porque uma vez que a cultura já começa a sair do solo, corre o risco então de ter injúria, né? Na cultura. Então, é ideal seguir até 3 dias após o plantio, né? Para fazer a aplicação. O sistema de plantio, né? Convencional, plantio direto, muitas vezes o plantio direto, por ter aquela palhada em cima do solo, impede que a molécula atinja o solo, né? Alcance o solo e tenha um controle eficiente das plantas daninhas. Meia-vida, né? Que é o tempo gasto para a degradação de 50% da molécula, então está relacionado com a questão da persistência do produto no solo, né? Se ele perdura ali por um certo período de tempo ou não. Fatores químicos, como degradação microbiológica, enzimática e a fotodegradação. Então, a nível de Wisconsin, né, o uso de pré-emergência se torna importante devido ao número maior, né, de produtos com diferentes sítios de ação, né, proporcionando assim, um maior espectro de plantas, de controle de plantas daninhas. Tem atividade residual que permite um controle mais prolongado, né, por longo tempo. Dá ao produtor uma flexibilidade para a aplicação do pós-emergente e devido também à limitação de pós-emergente, né? Como já havia dito, um motivo de conduzir a pesquisa é o caso de resistência ao glifosato, né? Principalmente. Então, esse herbicida pode ser que ele tenha um controle ainda eficiente a determinadas espécies, mas algumas espécies ainda já não são mais controladas por esse produto. Então, já tem que se procurar outros pós-emergência para o controle. Então, tendo um pré-emergente no solo, já é uma vantagem na questão do controle, né? E outra é opções de rotação de diferentes mecanismos de ação, né? Então, tem uma gama maior de opções de produtos para fazer aplicação em diferentes anos. Então, o objetivo do estudo é avaliar o controle diferencial de plantas daninhas utilizando herbicidas pré-emergentes com diferentes sítios de ação em 2 localidades em Wisconsin, com a presença de diferentes comunidades de plantas daninhas, e também investigar a influência desses herbicidas na nodulação e fixação de nitrogênio da soja. Então, a hipótese dos estudos são herbicidas pré-emergentes com diferentes sítios de ação aplicados na cultura da soja apresentam controle diferencial de plantas daninhas, e herbicidas pré-emergentes não influenciam na nodulação e fixação de nitrogênio da soja. Então, para isso, foi conduzido 2 experimentos de campo, né, em Arlington, que é essa bolinha preta, e a bolinha vermelha, desculpa, e Lancaster, essa bolinha preta. Os experimentos foram conduzidos em 2018 e 2019, né? São 2 áreas experimentais da Universidade de Wisconsin. O histórico da área era rotação de milho e soja, então, no ano anterior ao plantio da soja, havia o cultivo de milho. Os experimentos foram delineados em blocos ao acaso. São 11 tratamentos de herbicidas pré-emergentes com diferentes sítios de ação e um tratamento controle, total de 12 tratamentos e 4 repetições. Então, os tratamentos consistem no uso de herbicidas inibidores da LS, né, grupo 2, herbicida metribuzin do grupo 5, inibidor do fotossistema 2, inibidores da Protox, grupo 14, e inibidores de ácido graxo cadeia longa, né, que é o herbicida do grupo 15. Então, aqui a questão dos tipos de solo, são solos siltosos nas 2 áreas, né, composição do solo, e o plantio foi mais ou menos no meado de maio, né, o plantio da cultura nos 2 anos. Só em Arlington que teve um plantio um pouco mais tardio no primeiro ano. Os tratamentos foram aplicados por pulverizador costal, né, no volume de aplicação de 140 litros por hectare, pulverizador costal pressurizado com CO2. E após a aplicação dos tratamentos, foram então coletadas amostras de solo aos 0, 10, 20, 30, 40
50 dias após a aplicação, usando um amostrador de solo de 6 centímetros, né, de diâmetro, e o solo foi coletado bem próximo à linha da soja, a uma profundidade de 10 centímetros. Aqui é só uma foto representativa de como foi feita a coleta do solo, né? O solo foi coletado, armazenado em sacos plásticos e levados para o freezer, congelados. Então, 65 dias após a aplicação dos tratamentos, foi determinada então a eficácia dos herbicidas, né? De acordo com a escala de 0, sem controle e sem morte das plantas, e foi coletado biomassa das plantas daninhas também, e foi calculada a redução de biomassa em relação à testemunha. Foi feita a nova, né, para fazer a comparação dos tratamentos, e de acordo com o teste de Fischer, LSD, a 5% de significância. Então, aqui a redução total de biomassa em árvore em 2018 e em árvore em 2019. O grupo 2 proporcionou uma boa redução do controle de biomassa de plantas daninhas em 2018, dos melhores resultados, né? Em 2019 já teve um resultado bastante diferente, né? O cloransulam foi o melhor e os herbicidas do grupo 15 tiveram um resultado bastante negativo, né? Então, uma redução bastante ruim de biomassa de planta daninha. Então, aqui, com relação à eficácia, né? Percebe-se, então, que em 2018, a Argent e a Argent em 2018, as principais espécies eram Cama purslane e Grass. Cama purslane é portulaca, oleracea, né? Que é uma espécie encontrada também no Brasil, comum no Brasil, e gramíneas, né? Percebe-se, então, que os herbicidas do grupo 2 tiveram os melhores controles, né? O que mostra, então, a redução de biomassa que dá uma compatibilidade, então, com a redução de biomassa das plantas daninhas, né? Já em 2019, a infestação de plantas daninhas foi diferente, né? Teve Common Ragweed e Grass também, teve gramínea também. Common Ragweed é uma espécie asterácea, não sei se é encontrada no Brasil, mas é uma espécie bastante encontrada aqui. E percebe-se, então, que a eficácia dos herbicidas do grupo 15 nas gramíneas foi alto, né? Foi bem satisfatório, mas aqui no grupo 15, aqui no Common Ragweed, foi ruim. É o que, então, que explica, então, o manejo lá, a redução de biomassa das plantas daninhas em árvore em 2019. Então, quer dizer que os herbicidas do grupo 15, eles não têm bom controle em espécies daninhas que têm sementes maiores, né? Que é no caso, então, do Common Ragweed. Plantas daninhas com sementes pequenas, no caso de gramíneas, há um controle satisfatório. Já aqui já não teve um bom controle. Do grupo 2 aqui, o cloransulam e o clorimuron tiveram um controle bastante eficiente, assim como o flumioxazina. Então, foram os melhores herbicidas. Aqui, para resultado agora para Lancaster, redução de biomassa em 2018 e redução de biomassa em 2019. Os herbicidas do grupo 2 não tiveram controle satisfatório nos 2 anos, né? E os herbicidas do grupo 15 já tiveram melhor controle. Principalmente aqui em 2019, os herbicidas do grupo 15 teve um controle bastante eficiente, aproximadamente 90% de controle. Em 2018, né, em Lancaster, a infestação era de Common Lemniscoras e Water Hemp. Water Hemp é o amaranthus, né? É a espécie que eu mostrei no início do estudo, que foi a principal razão de a gente conduzir esse experimento. Então, percebe-se que então que o controle de Water Hemp não foi satisfatório. Não foi satisfatório, o grupo 2 não foi satisfatório devido à resistência, né, de plantas daninhas. Então, no caso aqui, o Water Hemp foi uma planta daninha que já tem indícios de resistência a herbicidas desse grupo. Então, o motivo pelo qual a redução de biomassa foi menor por esses herbicidas é devido também a possível indício de resistência a esses mecanismos de ação. Então, é por isso, então, que não teve uma eficácia tão quanto, então, a redução de biomassa de planta daninha.
O controle já então gramíneas percebe que foi bastante satisfatório. Então, os resultados desse experimento, o nível de controle de planta daninha para cada herbicida foi específico para cada localidade, né? Os herbicidas do grupo 2 não foram efetivos no controle de Warren Hemp nos 2 anos, mas teve um bom controle para as outras espécies de plantas daninhas. O grupo 5, né, metribuzin, inibidor do fosfatina 2, apresentou um controle moderado de forma geral. Herbicidas do grupo 14 foram bastante significativos para o Warren Hemp, né, mas não foram, e também para as outras espécies. E os herbicidas do grupo 15 não foram eficientes no controle de Common Ragweed, devido a ter uma semente maior, mas apresentou um bom controle para as diversas outras espécies. Então, a conclusão desse estudo é que grande parte dos herbicidas pré-emergentes testados reduzem a competição de plantas daninhas com a soja. A eficácia varia de acordo com as localidades e ano, e o controle diferencial é atribuído à comunidade de planta daninha presente em cada local. O conhecimento da comunidade de planta daninha no campo é extremamente importante para a seleção então do melhor herbicida. A maioria dos herbicidas podem ser misturados em tanque ou estão disponíveis como pré-mistura no mercado aqui nos Estados Unidos, né, já é uma realidade nossa aqui. E o uso de múltiplos ingredientes ativos pode melhorar e ampliar o nível de controle de plantas daninhas, assumindo o uso de doses recomendadas. Então, foi conduzido também, logo em seguida, né, do experimento de campo, também, após coletar aquelas amostras de solo, foi conduzido experimentos em casos de vegetação, né, bioensaios, usando o solo, tanto em 2018 quanto em 2019. Então, foi feito experimentos nos 2 anos, utilizando bandejas, né, com 4 células. Então, aqui o exemplo da bandeja que eu utilizei, o experimento foi delineado em blocos ao acaso, com 4 repetições, com os mesmos tratamentos aplicados no campo e os 6 tempos de coleta, né, de 0 a 50 dias após o tratamento. Foram utilizadas, então, 2 espécies de plantas de cobertura, né, cereal rye e radish, que é centeio e rabanete, e 2 espécies de plantas daninhas, que é o Amarantha palmeri, Palmer amaranth, e Giant Ragweed. Giant Foxtail, que é a Setaria faberi, que é uma espécie de planta daninha monocotiledônea, né, uma grama. Então, aqui é um exemplo então, da bandeja com as espécies. Aqui é o Radish, aqui é a Palmer, aqui é o Centeio e aqui é Foxtail. Então, foi feita a coleta de dados, né, 28 dias após o plantio. Então, coletou-se a biomassa, foi calculada a porcentagem em relação ao tratamento, ao tratamento testemunha, e foi feito regressão linear para modelar, então, esse incremento essa porcentagem de biomassa de plantas daninhas ao longo do tempo. Então, aqui são dados preliminares, não vou despender muito tempo aqui nesses gráficos, mas percebe-se, então, que no eixo X é biomassa, né? Porcentagem de biomassa, e no eixo Y aqui é os dias após tratamento, de 0 a 50. Então, aqui, então, o que eu estou querendo fazer é modelar a persistência desse herbicida no solo de acordo com a porcentagem de biomassa das plantas. Então, percebe-se, então, que a planta normalmente, ela apresenta um comportamento o valor de biomassa normalmente aos 0 dias é maior, né? E é menor, quer dizer, e depois ele vai aumentando ao longo do tempo, né? Então, esse comportamento é uma reta linear crescente, né? Porque os 0 dias foi quando eu apliquei, então, consequentemente, deve ter assume-se que tem uma maior porcentagem de herbicida no solo. Então, ao longo dos dias, o herbicida vai sendo degradado, então, aumenta então a porcentagem de biomassa das plantas, né? Então, a planta normalmente tem um crescimento mais efetivo aos 50 dias. Então, vou fazer essa modelagem então de acordo com o coeficiente angular, né, da reta, então aí vou determinar a diferença de crescimento em relação ao tempo. Então, aqui para Foxtail, vou passar rapidamente aqui só para mostrar o que está sendo feito, são resultados preliminares. A gente tem que coletar os dados do ano de 2019. Aqui por Radish, percebe-se então que há uma reta linear, né, comportamento de crescimento ao longo do tempo. E o centeio. O outro experimento, então, segundo estudo
é a influência dos herbicidas para emergir na adulação e fixação de nitrogênio da soja. Esse experimento está sendo conduzido tanto aqui em Wisconsin, né, em Madison, como também na UFVJM, Diamantina, experimentos de casos de vegetação, né, delineado em blocos ao acaso, 6 repetições e os 12 tratamentos já citados anteriormente. Então, aqui é um procedimento, né, procedimento do estudo, fazendo a inoculação aqui em Madison e em Diamantina. Quem está assumindo o estudo é o aluno Pedro, aluno de graduação, que já havia trabalhado comigo quando eu estava fazendo a graduação. Aqui é o procedimento de aplicação. Eu fiz a aplicação usando uma câmara de pulverização aqui na universidade mesmo, só para mostrar as doses foram mesmo utilizadas no campo, pressão, mesmo procedimento. Aqui a aplicação em Diamantina, o professor Barbosa fazendo a aplicação, mesmo procedimento, porém utilizou um pulverizador elétrico. Então a coleta de dados desse experimento vai ser em júri visual de 10 e 20 dias após o tratamento, né? Biomassa de planta em nódulos, né, quando atingir o estágio reprodutivo, entre R2 e R3, contagem de nódulos, viabilidade de nódulos e diâmetro, né? Estão selecionados 20 nódulos aleatoriamente, coleta de raízes com e sem nódulos para fazer ensaio de redução de acetileno para atividade da nitrogenase. Então, aqui é para avaliar a atividade, a fixação de nitrogênio, a atividade da fixação de nitrogênio, e coleta de folha e solo para quantificação da abundância de nitrogênio 14 e 15. Esses dois procedimentos são para avaliar a fixação de nitrogênio. Então, aqui foi os procedimentos que eu já fiz aqui em Wisconsin, né? Aqui é quando a cultura atingiu o estágio reprodutivo, R2, aproximadamente. Foi retirado o solo, procedimento padrão, né? Lavagem das raízes. Depois teve a separação, né, de raiz e parte aérea. Retirados os nódulos. Foi feito determinado o diâmetro dos nódulos, um paquímetro digital. Aqui é o procedimento para redução de acetileno, né? Procedimento mais cuidadoso. Então, foi coletadas raízes, né, para avaliar a atividade da nitrogenase. Então, é um procedimento onde há uma transformação do acetileno em etileno. Sabe-se, então, que a produção de etileno é um procedimento natural da planta, né? Ela já tem essa produção de etileno, somente quando ela tem algum dano ou quando está em fase terminal, né? Tem uma acelerada produção de etileno. Então, isso daqui é um procedimento padrão que já é conhecido pela literatura para avaliar a redução da acetileno em etileno. E aqui é a coleta de folhas, né, para a determinação da abundância de nitrogênio 14 e nitrogênio 15 no solo. São procedimentos também já conhecidos na literatura, procedimentos padrão, e que está sendo ainda em análise, não tem esses resultados ainda. Então, em campo também eu coletei essas amostras de folha para fazer a abundância de nitrogênio 14 e nitrogênio 15, os mesmos experimentos em Arlington e Lancaster dos 2 anos. E aqui são fotos do experimento ainda em Diamantina que estão em andamento. Então, o experimento ainda não tá pronto, mas ainda vai estar em condução, vai ser comparado depois os resultados aqui dos Estados Unidos com os resultados do Brasil. Então, era isso que eu tinha para hoje, pessoal, e aguardo perguntas na sexta-feira. Obrigado.